Olá, queridos irmãos. Salve Maria Imaculada. Estamos dando continuidade às meditações desse mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Eu me chamo Júlio de Maria. Seja bem-vindo ao meu canal. Curta, comente, compartilhe esses conteúdos para que ele chegue ainda mais aos corações, para fazer de toda a humanidade adoradores do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. No encontro de hoje, na meditação de hoje, somos convidados por Santo Afonso a retomar, voltar para Nazaré. Sim, voltamos para Nazaré. Importante aqui rememorarmos o caminho que nós fizemos. Santo Afonso nos convidou a meditar sobre os aspectos e o grande mistério da encarnação do Verbo, o seu nascimento em Belém, o seu exílio no Egito e agora um retorno para Nazaré. Um retorno para Nazaré, o sonho em aviso a São José, dando a ordem para voltar com a Sagrada Família. E vai dizer Santo Afonso que uma das principais virtudes do menino Jesus era a obediência. O Pai, Deus Pai, quis que o menino vivesse durante longos 30 anos submisso a um chefe de família. E este era José. Jesus olhou para José sempre como um pai. O chamava assim, o tratava assim. E em todas as coisas que fazia, e a Sagrada Escritura vai dizer claro, que ele era submisso a Maria e a José. E que durante todo o tempo em que esteve na casa da Sagrada Família, a sua ocupação foi obedecer. A José pertencia mandar como chefe da família, lhe cabia comandar, e a Jesus obedecê-lo como filho. Deus, em determinado momento, revelou a Santa Brígida o seguinte: muitas vezes, Jesus era ocupado em preparar a comida, lavar as vasilhas, carregar água e varrer a casa. Ó feliz casa de Nazaré, eu te saúdo e venero. Um tempo virá em que serás visitada pelos maiores personagens da terra. Então, quando os piedosos peregrinos se virem entre teus muros, não poderão conter as lágrimas de enternecimento, pensando que o Rei do céu passou aí toda a sua vida obedecendo a Maria e a José. E vai nos ensinar ainda Santo Agostinho: como Adão, pela desobediência, perdeu a si e o gênero humano, o fim principal do Filho de Deus, fazendo-se homem, foi ensinar a obediência por seu exemplo. Que belíssimo ensinamento de Santo Agostinho. Mais uma vez, né? Aquilo que Adão, ao se perder e perder o gênero humano, desobedecendo a Deus, nosso Senhor veio restaurar, não somente como uma obra, como uma ordem, com as palavras, não, mas com a sua própria vida, como sua vida na carne e o seu exemplo. Ele começou por obedecer dentro da Sagrada Família. E depois, vamos ler nas palavras escritas pelo apóstolo Paulo que ele foi obediente em tudo até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo submete-se às criaturas.
a fim de salvar as almas dessas pobres criaturas, de nós, pobres criaturas. Todas as criaturas, então, lhe são submissas, como vai dizer na carta aos Colossenses, para que ele, sendo cabeça, tenha todas as coisas submetidas a si. O Pai quis submeter tudo a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, no céu, na terra e nos infernos. Ou seja, aquele menino simples e obediente já possuía esse nome santo, forte, poderoso, pelo qual todo joelho se dobra. Mas ali está investindo toda a existência na obediência. Todas as criaturas lhe obedecem. Os céus, o mar, a terra, os elementos da natureza, os animais irracionais. E o homem, que é a criatura mais amada, a quem Deus colocou a sua própria imagem, lhe vira as costas. E mais, ao contemplar o mistério do menino, esses, novamente e mais uma vez, lhe endurecem o coração. Esse pensamento vem a partir de um coração duro, sem as virtudes e sem o dom da fé. E se lhe falta então o dom da fé, lhe faltam também os dons da vida da graça, da vida no Espírito. E aqui eu quero dizer o temor de Deus. O menino Jesus, ou o próprio Jesus, temia, obviamente, com o respeito próprio desta palavra, aquela estrutura sagrada da Sagrada Família, onde o Pai lhe pusera, onde o Pai lhe instalara, onde o Pai, no seu desígnio perfeitíssimo, quis fazer acontecer a obra da redenção humana. Por isso, vai ensinar São Bernardo. Muitas vezes, a desobediência começa numa pergunta simples: por quê? Por que obedecer? Mas ele vai dizer: não procura sequer saber a razão do mandamento, porque isto seria sinal de uma vontade muito imperfeita. Assim é que o demônio tentou a Eva e conseguiu fazê-la prevaricar. Começou por lhe perguntar por que Deus lhe tinha proibido comer de todos os frutos do paraíso terrestre. Eva não teria caído no pecado se imediatamente houvesse respondido assim: não nos pertence examinar o porquê. Nossa obrigação é obedecer. Mas a desgraçada se pôs a considerar o porquê. E esta foi a causa da desobediência. Queridos irmãos, no encontro de ontem, retomamos o contato com aquilo que é próprio ao descrever do pensamento revolucionário, da postura rebelde. E citamos como o primeiro, na ponta do fio, Lutero, a fim de apontar, de demonstrar e descrever o primeiro pensamento rebelde
a provocar uma ruptura com a estrutura espiritual, com a autoridade espiritual, a igreja. Para isso é preciso que nós tenhamos um pouco mais de atenção aos fatos históricos. Por quê? Porque quando eles contam histórias, estudamos história no banco, né, na escola, o que eles falam? Que Lutero era um monge agostiniano, muito santo, e que, vendo a decadência da igreja, ou seja, a decadência moral, se levantou contra toda aquela estrutura pecaminosa. E por isso, quis reformar a igreja. É importante a gente retomar um pouquinho, dar uns passos para trás, para que a gente possa dar luz, iluminar o nosso olhar e entender um pouco deste tempo. Um tempo um tanto antes da reforma protestante, ou da revolta protestante, eu chamo reforma como episódio contado pela história. Mas aqui eu quero demonstrar, apresentar para você que é o princípio da ação revolucionária. É a ponta do fio. A Europa havia sido dizimada pela peste negra. Praticamente metade da população de da Europa, havia morrido. Já havia acontecido a queda do Império Romano e os bárbaros invadiam a todo custo a Europa. Junto com as invasões, vieram toda sorte de pensamento, ideologia, filosofia oriental. E com isso houve uma profunda mistura daquilo que era a estrutura do pensamento ocidental com aquilo que vinha das práticas, da cultura dos bárbaros que invadiam, especialmente ali a região do norte da Itália. É importante observar que com isso, o que cresceu naquela região ou retomou forte interferência, influência na vida das pessoas, foram práticas pagãs. Sim, o paganismo, que interferiram no modo de vida, nos costumes, na sexualidade. E nesse contexto da existência, Roma dizimada, sem estrutura, uma forte mudança, porque se Roma era a sede da igreja e, em geral, a grande maioria dos papas italianos ou daquela região, vivíamos então um período, uma fase de forte influência dos papas franceses, que por uma relação íntima de amizade e muitas vezes de subordinação ao rei da França, se instalaram, ficaram até mesmo exilados em Avignon, na França. Com a ausência, com Roma deixar de ser a sede da igreja, aqui eu lembro que quando nós olhamos ou podemos ver algumas literaturas, o grande Império Romano construía suas vias para que, de algum modo, tudo fizesse chegar a Roma. A beleza, então, a gente pode ver aqui uma dica de literatura: todos os caminhos levam a Roma.
As pessoas chegavam em Roma e Roma se tornou o quê? Uma periferia do mundo. Sem infraestrutura, sem os palácios, as catedrais, né? A Catedral de São Pedro, tudo aquilo que era da igreja ficou abandonado, porque o Papa não estava mais em Roma. O Papa estava na França. E de lá, ele, sob a forte influência da coroa francesa, também recebia muitas vezes a estrutura. Mas Roma estava abandonada. E a população de Roma estava entregue à decadência moral. Esse período da presença dos papas em Roma durou 70 anos, foi um exílio. 70 anos do Papa sem pisar em Roma. Tanto é que quando o Papa volta para Roma, há um episódio na igreja onde existem 2 papas. E nisso percebemos a realidade do cisma. Um cisma. Mas a igreja sobrevive. A igreja, olhando para o magistério, olhando para a sua vocação, que é anunciar a verdade de Cristo, ela sobrevive. Em que contexto acontece o levante de Lutero? Bom, estamos quase chegando lá. Com as transições dos papas, os papas nessa época eles tinham pontificados um pouco curtos, bem devido às realidades sociais, culturais, perspectiva de vida da época, a influência pagã naquela região específica da Itália onde eu já falei, mudando os costumes, interferindo no modo de vida, influenciou em quê? Na arte, na música, na arquitetura. Até que um Papa, ao proclamar o Ano Santo, estando em Roma, se aplica numa realidade de as indulgências, para que por meio das indulgências pudesse reconstruir Roma. E essa reconstrução passa por reestruturar a realidade física da igreja, mas também dar estrutura para o povo, a população que morava em Roma. Por exemplo, dar condições de água chegar até as casas, ou que as pessoas tivessem água para o seu uso, questões sanitárias, o Papa possuir um exército, porque ele não tinha. Lembrando, enquanto ele estava exilado na França, o exército do Papa, enquanto ele era aliado do rei da França, era o exército francês. Um exército do Papa, a guarda do Papa. Toda essa estrutura veio de uma realidade onde o Papa, ao proclamar o Ano Santo, ele, a partir das doações e das peregrinações, que aí geravam uma certa arrecadação, para que pudesse reconstruir a cidade de Roma. Ao reconstruir Roma, aquela região, aquela cultura, aqueles costumes interferiram. Por quê? Porque foram junto os arquitetos, os pedreiros, os homens para trabalhar, as mulheres. E lá, a interferência foi nos costumes, no modo de vida e também no pensamento. Por isso, nós podemos perceber, e aqui eu não quero negar, por exemplo, que havia um comportamento inadequado por parte das pessoas da igreja. Há um termo que
equivocadamente utilizado. E aqui serve para que você possa, se já ouviu, estar atento a quem fala, e se já falou, não falar mais. O termo seguinte é: a igreja é santa e pecadora. A igreja, ela única e exclusivamente ela é santa. E por quê? Porque quando eu cometo pecado, eu saio da comunhão. E o pecado, mesmo eu sendo como membro da igreja, é meu particular, não é da igreja. Porque a igreja é essa estrutura, essa realidade espiritual que emana de Cristo, ligada a Ele. É o corpo dele. Ela é santa. O pecado está na realidade da igreja, mas está na minha realidade. E a igreja, porque lembra, os sacramentos comunicados para a salvação das almas pela autoridade da igreja. Ou seja, se ela tivesse alguma mancha de pecado, que autoridade ela teria de receber de Cristo para perdoar o pecado? Digo mais, o episódio em que nosso Senhor é acusado de ter parte com Beelzebu, onde os doutores da lei acusam que Jesus expulsa os demônios, expulsa Beelzebu com a autoridade de Beelzebu. Isso é uma incoerência, é uma contradição tenebrosa. A igreja é santa. Mas a influência da arte, da arquitetura, da música, da pintura, da escultura, teve forte influência nesse tempo. E a partir desse modo de vida oriundo desta região da Itália, tem o pensamento, tem a ideia humanista. Esse pensamento alinha, começa a trazer o homem para o centro. E Lutero, na sua postura, ao ver essa onda, esse movimento filosófico, já a partir de Roma, ele começa a perceber a influência, a interferência desse modo de pensar no seu modo de crer. Eu trago aqui uma curiosidade, porque a igreja sempre viveu momentos intensos de ataques da sua doutrina e aquilo que se diziam os homens com a reta intenção de se separar da igreja instituição. Antes de Lutero, já haviam esses homens ali, eles são chamados de os tchecos, né? Ou os russistas, tem esses nomes pela qual eles podem ser identificados e reconhecidos e até mesmo procurados na internet, numa outra busca que você queira fazer. Mas Lutero, ao fazer os comentários, isso você pode procurar, comentários de Lutero na carta aos Gálatas, ele vai falar que esses erraram
em se separar de Roma. E que a ideia, o pensamento de separação é anticristão. Por quê? Porque se a decadência moral era o fator, o motivo para provocar a necessidade da revolta, ou seja, da reforma, movidos pela caridade de Cristo, a pregação da verdade chegaria aos corações e proporcionaria uma conversão. E movido por essa caridade de Cristo, para fazer com que essa caridade atingisse as almas. E não foi isso que aconteceu. O motivo fundamental, o motivo principal da revolta de Lutero foi a sua crença pessoal de que o justo vive somente pela fé. De que para a salvação não há necessidade das obras da caridade, das obras da fé. E quando questionado isso ao magistério da igreja, a igreja mostrava na Sagrada Escritura, por exemplo, quando vai falar na carta de São Tiago. E Lutero virava e falava, mas a Sagrada Escritura já demonstra claramente que isso não tem. E a tradição, ou seja, desde os primeiros séculos, o que é ensinado, transmitido ao mundo católico pela Santa Igreja é o ensinamento da fé e as obras da fé. E Lutero falava, não, eu não aceito, vamos retirar as cartas de São Paulo, então, do cânon da Sagrada Escritura. Mas quando Lutero retomava o processo das argumentações, o que ele dizia? Então eu convoco o concílio. Por quê? O que é o concílio? O momento onde, e eu já falei em outras formações, é o momento onde a igreja se debruça em oração para receber do Senhor, pelo auxílio do Espírito Santo, que ilumina e conduz a igreja, aquilo que é a sã doutrina. O colégio, então, dos cardeais, eles se reúnem, o colégio dos bispos se reúne para rezar e meditar sobre a fé. E quando Lutero, ao questionar o magistério, lhe mostravam os concílios e falavam, mas os concílios provam que a sua ideia está errada. Os concílios atestam a necessidade da fé, ou seja, crer que Jesus é Deus, Filho de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, mas também a necessidade das obras da caridade numa imitação perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de levar ao mundo o anúncio pela transmissão da palavra e também pelas obras para mostrar que o Cristo ama. Na letra, na doutrina, na obra, no mistério da salvação e também por meio daqueles que ele consagrou. E o que Lutero fazia? Eu não creio então nos concílios, ou seja, o concílio, os concílios lhe serviam de possibilidades para questionar, mas quando mostravam que o concílio reprovara o pensamento, os concílios não serviam, ou seja, próprios do pensamento revolucionário. Porque o que ele quer fazer? Enquadrar a realidade dentro daquilo que ele considera a verdade. E o que ele considera a verdade? Aquilo que está dentro dele. A verdade da igreja não é uma ideia. A verdade da igreja não é uma proposta. A verdade desta mensagem não é somente porque eu lhe falo.
A verdade desta proposta é olhar para Jesus e identificá-lo como o Verbo de Deus encarnado, amá-lo, adorá-lo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da vida. Para quê? Nesta experiência, nesta caminhada, olhar para a igreja e imitar o Cristo, porque o princípio desta meditação de hoje é a obediência pela qual Jesus viveu desde a casa de Nazaré e foi obediente até a morte e morte de cruz. O motivo da desobediência, da revolta de Lutero, foi pela estrutura e o pensamento escolástico, a teologia escolástica, da grande idade de ouro, do tempo de ouro da igreja, que os historiadores insistem em chamar de idade das trevas, mas é um tempo maravilhoso, para questionar a dimensão e a realidade das obras da fé. E aí vem em contraponto tudo aquilo que eu disse. O individualismo, já dito na meditação de ontem, e olhar e fazer a teologia a partir de si. Por quê? Porque para o pensamento e a postura adotada por Lutero, a verdade não estava na igreja. Ora, São Paulo vai dizer na carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16, que a verdade está na igreja. Então a verdade não está só na Bíblia, não está só na fé. A verdade não está, quando eu estou falando sola fide e sola escritura, não é isso que eu estou dizendo. Ou seja, na verdade, é a isso que eu estou me referindo. Mas a Sagrada Escritura atesta que a verdade está na igreja. E ao questionar a estrutura da igreja, ele inicia esse processo encadeado de uma série de rupturas sobre essa quebra da obediência na imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, trouxe esse pensamento e foi bem próprio para o dia de hoje para olhar isso. E por isso, quero te convidar a rezar comigo nesses últimos instantes, finalizando a nossa meditação de hoje. Amabilíssimo Jesus, ó meu amado Jesus, abrasado de amor para com as almas, compreendo a ingratidão dos homens para convosco, a minha ingratidão, a dureza do meu coração, porque vós nos amais, o Senhor me ama. Nós vos suplicamos agora, do vosso sacratíssimo coração, do menino Jesus que em tudo era obediente na casa de Nazaré. Como vai dizer até mesmo agora, na revelação podemos ver, citado por Santa Brígida, que o menino Jesus se aplicava até mesmo nos serviços da casa. Nós queremos pedir agora a graça que o Espírito Santo possa proporcionar em nossas vidas agora um novo olhar sobre a realidade da fé, para que possamos nos submeter à autoridade da Igreja Católica. Sim, sem medo. Não é a doutrina de um homem. Não é a revelação, a ideia, o pensamento de um homem. É do Cristo, que suporta a interferência e a presença, a perseguição e o pecado de tantos homens. Até mesmo a decadência dos líderes. Decadência moral dos líderes. Mas isso para mostrar que há uma promessa e um princípio eterno sobre a presença da igreja no mundo. E diante daquilo que foi ensinado,
diante de uma história contada, e muitas vezes eu resumia dizendo que eu olhava para a ideia, a intenção de Lutero, e eu olhava como algo bom. Eu quero dizer, muitas vezes o pecado começa na intenção. E a sinceridade, a honestidade ao representar e apresentar os fatos mostra isso. Porque agora eu quero ser honesto diante de ti. Já que o Senhor abre e mostra o coração para nós, ó Jesus, eu também quero te deixar chegar à verdade do meu coração. E assim como ele está, e pedir que o Senhor, que é a verdade, me toque agora, de modo simples, mas singular, na medida e na profundidade que eu preciso, das realidades que precisam ser alcançadas. Vinde ao meu encontro, com o vosso sacratíssimo coração, tocai o meu coração. Ao coração de Jesus que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Queridos irmãos, obrigado por acompanhar até agora este vídeo. Este canal estará em movimento para levar até os corações e as almas espiritualidade, ensinamentos sobre a sã doutrina da verdade, da única e verdadeira Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, curta, comente, compartilhe este conteúdo. Muito obrigado, nos vemos na meditação de amanhã. Um forte abraço. Salve Maria Imaculada.